Aviso: pode conter erro de tradução em português. Aviso: alguns nomes não estão traduzidos. Capítulo 17. É só sorvete. Lá estava o portador do Omnitrix, observando sua presa como se fosse um caçador, e não que houvesse muita diferença. Soltando um pequeno rosnado, levantando a mão mostrando sua garra, e com grande ferocidade se lançou em direção aos seus inimigos, fazendo com que eles começassem a atirar, de sua boca, aquela substância nojenta e viscosa parecida com muco. Claro, isso não foi suficiente para parar Ratke. Quando estava perto o suficiente, começou a atingir qualquer inimigo que cruzasse com ele. Benny, deixa eu te contar uma coisa de Naliens. Rap vai acabar com todos eles. Rap não vai deixar nenhum de Naliens sem levar uma surra. Agarrando dois inimigos pelas pernas, ele os chicoteia entre eles e depois os joga na direção dos outros. Pulando e usando suas presas, ele mordeu um de Nalien no pescoço, arrastando-o de um lado para o outro e depois jogou-o contra uma parede. Parecia uma luta quase interminável, porque cada vez que ele acabava com um, outro seguia, e outro, e outro. Isso estava começando a irritá-lo, mais do que já estava claro. Então, dando um rugido alto e com suas garras destruiu todos os inimigos naquela área. Benny, diga-me onde está o soberano? Ele perguntou, agarrando um deles pela cabeça, mas só ouviu alguns sons estranhos e cuspiu na cara dele, o jogou no chão. Então você conseguiu escapar. Benny, sim, e Rat vai acabar com você. Observando o soberano que estava na saída acompanhado de mais de Naliens e Gbreed. O que faz você pensar que besteira? Você cometeu um erro grave ao vir aqui. Você não vai estragar os planos da nossa raça. Benny Tennyson, dizendo que deu sinal para todos começarem a atacar. Benny fez o mesmo e os atacou, seguindo até chegar ao soberano, que tentou dar um soco, mas ele o agarrou e bateu e depois o chutou para longe. Caindo de pé, ele assistiu o furioso soberano atacar novamente. Desta vez com suas garras conseguiu fazer um corte, fazendo com que um líquido verde saísse de seu corpo. Benny, já enfrentei coisas piores que você. Gritou, subindo em cima dele para apertar o Omnitrix. Eco, eco, gritou, respirando fundo e soltando uma grande onda sonora na cara daquele soberano, causando-lhe muita dor. Vamos ver o que você acha disso. Pulando para trás, ele apertou o Omnitrix novamente para mudar o fogo do pântano alienígena. Isso seria suicídio, mas eu percebo que esse quarto é ferro puro, então não deve afetar as catacumbas. Espero que sim. Levantando as mãos, ele começou a liberar gás metano para surpresa do Gbreed. Soberano, pare! Ele gritou, correndo em sua direção na tentativa de detê-lo. Benny, foi assim que Thanos deve ter se sentido, disse ele, levantando a mão para fazer um estalo, criando uma pequena faísca e, portanto, causando uma grande explosão. Gwen caminhava pelas ruas de Paris, com apenas uma coisa em mente, seu primo. Ela não tem ideia de onde ele está, ou o que está fazendo. Neste momento ele estava se preparando para sair, já que combinou de se encontrar com Marinette e os outros para ajudar a garota Corvo com seu amante. Gwen, droga Benny, já é a 8ª vez que te ligo. Por favor, quando ouvir fale comigo imediatamente, ou pelo menos me escreva uma mensagem para saber que você está bem, ele disse se afastando. Seu celular, acalme-se Gwen, acalme-se. Benny sabe cuidar de si mesmo, embora de vez em quando ele seja um tanto irresponsável. E aí está Deus, a quem estou enganando. Aquele idiota me preocupa 1000 vezes, disse ele de forma alterada, apertando o celular. Quando ele voltar eu vou matá-lo. Virando-se para um espelho, eu acho, vou deixar meu cabelo solto, não sinto vontade de amarrar, comento na tentativa de esquecer o assunto. Benny, então pego algum dinheiro e as chaves para sair e espero que aquela tarde a faça esquecer um pouco das suas preocupações. Ao chegar no local, encontrou Marinette, acompanhada de Alia, Nino, Ivan e Milene, que observavam preocupadamente a garota de olhos azuis que parecia triste. Para ela, eu esperava que não, porque caso contrário, sangue de modelo seria derramado, cortesia de Alia. Gwen, olá. Ela cumprimenta todos que fizeram o mesmo. O que houve? Perguntou a morena em um sussurro para que não a ouvissem. Alia, o pai do Adrien não o deixou sair, então, o plano foi por água abaixo. Gwen, que pena. Virando-se para Marinette, com um sorriso ela se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro fazendo-a olhar para ela. Não deixe esse acidente estragar seu dia, vamos tomar um sorvete. Esse é sempre o caso. Estou feliz, ele disse e Marinette assentiu, sorrindo. Marinette, mas, alguém sabe onde o André estará hoje? Nino, o problema do André é que ninguém sabe onde ele estará, é preciso seguir as pistas dele para encontrá-lo. Ivan, a primeira vez que Milene e eu quisemos um de seus sorvetes, demoramos 3 horas para encontrá-lo. Nino, ei, olha, alguém compartilhou uma foto mostrando seu celular, ele está indo em direção à Ponte das Artes.
Alia, bem, vamos. Ela exclamou, agarrando a mão de Marinette assim como Gwen para que todos pudessem fugir. Assim que chegaram na Ponte das Artes viram André que cantava e distribuía sorvete para alguns casais. Os primeiros a se aproximarem foram Ivan e Milenis que, após cumprimentar o sorveteiro, entregaram-lhes o sorvete. Depois Alia e Nino o seguiram, que também foi a primeira vez deles. André, não tinha visto vocês. É a primeira vez que vem comigo? Pergunto, recebendo um sim dos dois, coco, banana e um maracujá. Gwen, por que não vamos tomar um sorvete? É sempre bom, ela perguntou a Marinette, que abaixou a cabeça. Marinette, pra quê? Adrienne está aqui, suspiro triste. Gwen, ei, não fique triste, estou sozinha aqui também, sabe, disse ela, levantando-se do banco em que estava para estender a mão. Além do mais, nem tudo gira em torno dele, por que não gastar uma tarde agradável com ele e seus amigos? Marinette finalmente aceitou ir junto com ela. Se aproximaram de André. André, ou para as mulheres, eu tenho o sabor para elas, com certeza vai fazê-las sorrir. Quais são os nomes delas? Perguntou o sorveteiro alegremente. Gwen, eu sou Gwen, e essa é minha amiga Marinette a ruiva, apresentou, e Marinette apenas levantou a mão. André, perfeito, agora para você. Olhando para Gwen, menta como seus olhos, banana como seu cabelo, e chocolate amargo como o escuro de seu terno, ele disse para entregar o sorvete para Gwen. Ela ficou maravilhada com isso doce que ela parecia realmente deliciosa. Gwen, muito obrigada. Exclamei feliz. André, quanto a você, é difícil, disse ele deixando todos confusos. Seu sabor de sorvete é confuso. Espere, então aquele sorveteiro voltou para seu carrinho e colocou 2 copos para prosseguir. Prepare 2 sorvetes, pêssego como a cor dos lábios e menta como os olhos. Preparando um sorvete para continuar com o outro, chocolate como o cabelo, e também menta como os olhos. Termino mostrando os 2 sorvetes a Alia. O que significam os 2 sorvetes? André, um deles representa sua atual amante, e o outro simboliza um amor que ainda não chegou, disse entregando os 2 sorvetes para Marinette. Ivan, olhos verdes, menta, quem poderia ser? André, agora que me lembro, chamando a atenção de todos, ontem um garoto com essas características veio me comprar um dos meus sorvetes. O nome dele era Benny. Gwen, Benny. O garoto estava com uma jaqueta verde com um 10 no lado direito. Pergunto recebendo uma afirmação. Ele é meu primo. Ele te contou para onde estava indo? André, me desculpe querido, mas ele não me contou. Gwen simplesmente assentiu, desanimada com a resposta. Marinette, espera, não posso aceitá-los, não tenho amante. André, não dá para recusar Marinette. O sorvete do André derrete corações, mas a mágica só funciona se você comer. Marinette, obrigada, mas não é necessário. André, claro que é, querido, sabe, meu sorvete conseguiu unir todo mundo, todos os amantes famosos de Paris. Seu amante está por aí em algum lugar, basta acreditar na magia do gelo do André Creme e ele virá. Marinette, você é muito gentil, André, mas, justamente quando ele disse isso, o celular da Gwen começou a tocar, chamando a atenção de todos. A ruiva, pegando o celular, viu que a ligação era da prima. E sem perceber que estava alto, resolveu atender. Benny, olá. Gwen, Benjamin Kiritenison, posso saber onde diabos você estava? Perguntou a ruiva, fazendo todo mundo suar. Me desculpe, primo, mas eu tive que resolver algumas coisas, ele disse para que do outro lado você pudesse ouvir a água caindo e como Ben estava se esforçando para chegar em alguma coisa. Eu estou, desculpe se isso te preocupa, mas agora tenho tempo de te ligar. Está tudo bem aí? Gwen, sim, agora que sei que você está vivo. Está tudo bem, só estou com alguns amigos na barraca do André tomando sorvete. Benny, André? Mande lembranças para ele. O sorvete dele estava uma delícia. André, que bom que você gostou. Benny e Gwen, ei, como era o seu sorvete? Ela perguntou curiosa, já que ela, embora não tenha dito nada, reconheceu as cores de um dos sorvetes da Marinette, e talvez seu palpite fosse verdadeiro. Benny, se bem me lembro, eram amoras escuras como o cabelo dela e mirtilos como os olhos. Estava realmente delicioso, ele respondeu, e todos se viraram para Marinette, que por algum motivo corou. Bem prima, eu devo ir. Se tudo correr bem, nos veremos daqui a pouco. Gwen, é melhor Tennyson. Eu juro que você vai me pagar. Encerrando a ligação. Bem, isso foi bom. Voltando ao importante, o que você vai fazer? Marinette. Marinette, estou indo para casa. Me desculpe André, mas não acho que seu sorvete tenha poderes mágicos. É só sorvete, disse ela sem olhar para eles, para começar a sair, para onde todos a seguiu, deixando o sorveteiro sozinho e triste. André, mas o sorvete do André sempre derreteu corações. Bem, costumava derretê-los.
Benny. Ok, fazer aquela explosão não foi a melhor ideia que já tive, mas foi bastante eficaz, disse ele andando pelos túneis do que restava da base de Nalins, e para piorar a situação, o estúpido Ygritte conseguiu escapar. Mas ei, pelo menos você vai pensar duas vezes antes de tentar algo no meu lindo planeta, que não tem nada de bonito desde que a Amazônia pegou fogo, mas quem se importa? Depois de explorar a base e se certificar de que não havia mais alienígenas, nem mesmo ovos ou aqueles seus parasitas, ele decidiu que era hora de partir. Acionando seu relógio, ele seleciona frio, pois de jeito nenhum ele iria passar por tudo de novo para poder sair. Já lá fora ele percebeu que já estava escuro, e Gwen certamente iria matá-lo, por dois motivos: por não ter ligado para ela antes e porque ele perdeu a prova na pizzaria. Ele ficou surpreso ao ver como o sorvete começou a cair do céu, foi como uma chuva de sabores. Isso o emocionou, finalmente um de seus sonhos se tornou realidade. Embora essa felicidade não tenha durado muito quando viu um grande homem feito inteiramente de sorvete atacando diversas pessoas. Eu sou um malvado glaciador. Fuja da minha fúria. Eu derreti seu coração. Benny, eu saio de um problema e entro em outro, ele suspira, apertando o relógio no peito, trocando o fogo do alien em pântano. Acho que é hora de esquentar. Ele disse, fazendo fogo aparecer em sua mão que ele jogou em direção ao vilão, derretendo suas pernas. Ora, agora, ele parou ao ver como o herói Chat Noir corria pelos prédios com uma garota de cabelo azul nos braços. Isso o fez. Acho que ele não precisava intervir. Certamente os heróis de Paris poderiam cuidar desse Jill, ele não faria nada, mas não é como se ele fosse deixá-los sozinhos. Ele simplesmente permaneceria observado e se a situação assim o exigisse ele interviria. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. Um problema delicioso. Glaciador momentos antes. Marinette. É um desastre, estraguei a noite inteira dos meus amigos e também fui muito rude com o André, disse ela deitada na cama enquanto cobria o rosto com um travesseiro. Sem mais delongas, e sob o olhar do seu Tvami, subiu até a sua varanda onde ficou observando a cidade, até que uma voz chamou sua atenção. Boa noite. Marinette. Chat Noir. Ela exclamou ao ver o herói de Paris, que se desculpou por assustá-la e sem mais delongas se aproximou dela, sentando no parapeito. O que você está fazendo aqui? Chat Noir. Não estou com vontade de ser um super-herói esta noite e também não estou com vontade de ficar sozinho. Você pode me permitir passar um tempo aqui com você? Pergunto ao que ela assentiu. Marinette? Certo? Acho que estamos bem, já vimos antes. Marinette. Sim, muitas vezes. E, quer dizer, sim, é assim mesmo, uma vez que um supervilão se apaixonou por mim, eu sou tão azarada. Chat Noir. Eu entendo você, também tive azar no departamento amoroso. Marinette. Sério, por quê? Chat Noir. Porque, hoje à noite eu tinha planejado uma surpresa especial para Ladybug, disse ele num tom triste, surpreendendo a garota de olhos azuis. Marinette. Você está apaixonado pela Ladybug? Ela disse, piscando confusa. Estou falando sério. Ela sussurrou a última coisa. Ei, qual foi a surpresa especial? Chat Noir. Não importa mais. Ela nunca chegou. Marinette. Pronto, acho que você e eu precisamos nos animar. Chat Noir. Eles partiram seu coração também. Marinette. Sim, Chat Noir. Ei, venha comigo, disse ele, estendendo a mão para que ela aceitasse. Feche os olhos e segure firme, ok? Seus braços e saiu pulando entre os prédios até chegar em um lugar com velas. Permita-me um momento. Colocando-o no chão. Pronto, abra os olhos. Marinette. Uau! Chat Noir, isso é lindo. Ela disse observando tudo maravilhada, embora tenha ficado preocupada ao vê-lo encostado no corrimão com a cabeça baixa. Talvez ele tivesse um bom motivo para não ver, como um problema muito sério. Chat Noir. Você só diz isso para me fazer sentir melhor. Marinette. Sim, eu digo, tenha cuidado. Ela gritou, vendo como uma bola de sorvete vinha em direção a eles. O herói reagiu rapidamente, girando a bengala, parou aí e então pegou Marinette nos braços e os dois foi embora. Glaciador. Marinette, escute bem, você é muito temperamental. Glaciador vai te fazer um favor e você não vai se preocupar com nada. Chat Noir. Mas o que diabos é isso? Mais um super vilão apaixonado por você. Marinette. Não, é o André, o sorveteiro. Chat Noir. O sorveteiro dos amantes. Nesse momento ele não parece muito amoroso. Marinette. É uma longa história. Glaciador. Eu sou um malvado glaciador. Fuja da minha fúria. Eu derreti seu coração, disse o vilão, fazendo casquinhas de sorvete começarem a cair do céu. O herói gato voltou a correr pelos prédios, embora tenha ficado surpreso ao ver como surgiu do nada e derreteu as pernas do vilão, tornando-o menor. No presente. Chat Noir. Entre Marinette, ele disse assim que chegaram à varanda para trazê-la para mais perto da janela. Eu vou mantê-lo longe de você.
Marinette. Chat Noir. Agarrando-o pelo rabo, fazendo parar. Obrigada por me animar. Chat Noir. Que bom que alguém gostou da surpresa, ele disse para ir embora. Tique. Uau, nunca pensei que Chat Noir tivesse um lado tão sensível. Marinette. Sim, talvez eu estivesse errada sobre ele, ela disse para prosseguir com a transformação. Alheio a tudo isso, Benny se transformou em um macaco-aranha, sentado na lareira de uma casa, observando com curiosidade aquele vilão enquanto ele comia alguns dos sorvetes que caíam do céu, que ele tinha um em cada braço. Benny, devo dizer que seus sorvetes são os melhores, disse esse homem feliz, ignorando tudo o que estava acontecendo. Opa, estou perdendo ele de vista. Vendo o vilão se afastar, ele rapidamente comeu seus sorvetes e se moveu pelos edifícios para segui-lo. Ou finalmente chega, ele sussurrou, observando o herói gato aparecer. Isso não durou muito, pois o vilão, para decepção de Benny, se livrou daquele herói com muita facilidade, simplesmente chutando um carro que levava o loiro consigo. Benny, Yagven fala que gatos não voam, ele disse, indo até o local onde o herói gato caiu, vendo que foi salvo pelo companheiro. Ok, agora a dupla está completa. Com os heróis, Joaninha, o sorvete sai da mão dele, e antes de ser akumatizado ele serviu o sorvete com um qual o nome dele? Chat Noir. Acho que você está falando de uma bola de sorvete, é onde deveria estar o Akuma. Glaciador. Isso foi divertido, mas chegou a hora de transformá-los em sorvete para sempre, gritou ele, atacando os heróis que pularam em direção a um prédio para evitá-lo. Joaninha. Que estranho. Parece que ele está deixando os casais escaparem. Chat Noir. Que pena para nós, ele disse sem mais delongas, minimizando a situação também. Ele parou de repente ao olhar para a rua e percebeu que havia uma garota ruiva, que não era outra senão sua aula de dupla, ajudando uma garota a se levantar do chão. Não tem. Preocupado, ele observou uma bola de sorvete vindo em direção aos dois, então sem pensar duas vezes, ele pulou para tentar ajudá-los. Ladybug. Chat Noir. Ela exclamou com a ação repentina de seu parceiro, mas ela rapidamente entendeu por que ele fez isso quando viu Yagven, ela não chegou. E era verdade, apesar de Chat Noir ter se jogado, a bola de sorvete foi mais rápida e estava prestes a acertar as meninas, isso se não fosse pelo fato de que de repente a bola de sorvete foi destruída por uma bola de fogo que surgiu do nada diante do olhar surpreso de todos, menos do ruivo que agradeceu ao primo por estar ali. Chat Noir. Vocês estão bem? Perguntou às duas garotas que assentiram. Gwen, sim, embora por pouco. Ele respondeu, ajudando a garota a se levantar, que agradeceu e saiu por ordem do herói. Como vão as coisas, gatinha? O herói tinha no peito. Chat Noir. É estranho, quer dizer, estamos no meio da rua com um vilão atacando a torto e a direito e você nem está com medo, disse ela, tentando esconder um pequeno rubor. Gwen, coisas assim são normais para mim, já estive até em situações piores, disse ela sem mais delongas, ao que o herói apenas assentiu. Chat Noir. Mas ainda é perigoso, você deve sair antes que ele ataque novamente. Gwen, eu sei, boa sorte, senhor gato. O ruivo sorriu, piscando para ele e depois saiu correndo diante do olhar incrédulo do herói, que continuou com aquele pequeno rubor. Joaninha. Então, você continua flertando, agora devemos pensar em uma forma de derrotar o glaciador. Disse seu companheiro, chegando ao lado dele. Pelo que vi, ele só ataca casais, devemos fingir que estamos apaixonados. Chat Noir. Me desculpe, eu não brinco com os sentimentos dos outros. Com Benny. Benny, espere um pouco, o que houve com aquele homem oxigenado e meu primo? Eu não preciso dormir, preciso de respostas. Ele disse andando de um lado para o outro. E agora por que eles estão discutindo? Ele se perguntou, vendo como Ladybug e Chat Noir conversavam enquanto o vilão se preparava para atacá-los novamente. Acho que vou te dar mais uma ajudinha. Acender estava em suas mãos. Novamente com os heróis. Chat Noir. Preparei uma surpresa para você. Joaninha, por favor, me desculpe por não ir, mas agora temos que nos concentrar em parar o glaciador. Por favor, converse. Chat Noir. Não, me desculpe, às vezes, levantando os ombros, vamos tentar sua identificação. De novo, ele não terminou de falar quando ele e Ladybug viram como outra bola de fogo atingiu o glaciador, derretendo a maioria de seu corpo, deixando André exposto. De novo. Joaninha, você conseguiu ver de onde veio? Perguntei, olhando para todos os lados em busca de algo em comum. Chat Noir. Não. Mas acho que sei quem fez isso, depois explico, agora precisamos acabar com isso. Ladybug, usando seu ioiô, jogou-o em direção a André para tirá-lo do que restava do corpo de glaciador. Solto, ele tirou a colher de sorvete e a quebrou, liberando a borboleta malvada.
Depois disso, Ladybug usou seu amuleto encantado que lhe deu o capacete de uma motocicleta. Joaninha, gostaria de saber como usaria isso, mas não é mais necessário. Chega de maldade para você, pequeno Akuma. Girando seu ioiô, é hora de acabar com o mal, gritou ele, jogando-o em direção à borboleta. Pegando-a, peguei você. Tchau, borboletinha. Soltando-a com uma joaninha milagrosa, gritou, jogando o capacete para cima, fazendo um grupo de joaninhas consertar tudo danificado. Ladybug/Chat Noir. Nós vencemos. Batendo os punhos. Enquanto isso, com Benny, vendo que tudo havia acabado, o herói se preparou para voltar para casa, até que uma certa borboleta branca chamou sua atenção. A princípio, ele pensou em deixá-la, mas ele sabia que era a causa de tudo, então decidiu tentar capturá-lo. Talvez Gwen possa estudá-lo ou algo assim. Benny, pedra. O alienígena de olhos verdes mudou, dando um grande salto, alcançou Akuma, encerrando-o em um campo de energia. Bem, isso foi fácil, disse ele, olhando para a borboleta, o que não aconteceu. Nem me preocupei com isso e simplesmente passei pelo campo de energia como se nada, mas o que? É intangível. Pegando de novo, mas o mesmo aconteceu. Bem, se eu não consigo pegar, eu o destruo, e assim como ele disse, eu jogo um raio nele, reduzindo a criatura a cinzas. Foi uma conquista. Marinette. Bonjour André, a mulher de cabelos azeviches, cumprimentou o sorveteiro que ficou feliz em vê-la. André, a linda Marinette. Posso te oferecer um sorvete? Dessa vez, para comê-lo. Marinette, claro, senão, como vou saber se o seu sorvete é o melhor de Paris? André, perfeito, agora, percebo como a cor dos lábios dela e meta como os olhos dela. Preparando um sorvete para continuar com o outro, chocolate como o cabelo dela, e também menta como os olhos dela. Finalizou mostrando aos dois sorvetes o que preparei anteriormente. Aqui está. Marinette, se você não se importa, André, eu gostaria de ter só um. André, vá em frente, querido, você pode escolher aquele que seu coração ditar. Marinette, acho, vou escolher esse, pegando o sorvete que tinha chocolate para experimentar, é uma delícia. André, você ainda acha que não dá para unir os amantes? Marinette, nunca direi nunca, tenha um bom dia. Após se despedir, ela começou a caminhar em direção às escadas da ponte onde se sentaria para poder sentar ao seu lado. Algo que ela não percebeu foi que um menino moreno de olhos verdes passou por ela com uma jaqueta igual, cor de rosa com o número 10 do lado direito, que também queria comprar um sorvete. Benny, acho que estou tomando muito sorvete, mas que diferença isso faz? Ele disse desinteressadamente, sem notar a garota de cabelo azul. Ah, vejo que o André tem um novo cliente, espere, aquele não é o oxigenado da noite passada? Perguntou-se ao ver um loiro de olhos verdes e jaqueta branca que, após comprar seu sorvete, foi embora. Se fosse ele, quão pequeno é o mundo. André, ah, Benny. O mesmo. Benny, por favor, André, mas, adicione morango, por favor. André, já. E não demorou muito para ele lhe entregar o sorvete, ao que Benny agradeceu. Aproveite. Benny, eu faço isso, até mais, André. O moreno se despediu, levantando a mão para ir para o lado oposto da ponte. André, sem dúvida, André, seus sorvetes são mágicos, disse para si, escondendo um pequeno sorriso ao ver Marinette e Benny, que viraram as costas um para o outro sem se notarem. Fim do capítulo 18. Capítulo 19. Um dia louco, cuidando de Adrien e Benny. Mocinha, o que está acontecendo entre você e aquele gato de rua que é uma cópia do Ken da Barbie? Perguntou o garoto de olhos verdes sentado em uma cadeira, tomando um milkshake, enquanto olhava para o primo de forma acusadora. Gwen, Benny, você está me perguntando isso há algum tempo, já se passaram 2 dias desde Glaciator, então esqueça. Ele respondeu com a mão no rosto, e nada aconteceu, apenas conversamos e pronto. Benny, que bom, porque se aquele loiro tentar alguma coisa eu mato ele. 3 Gwen, esperar o quê? Benny, mudando de assunto, primo, aquela loira que se veste de gato não é, disse, fugindo do assunto enquanto apontava para a televisão em que passava um comercial do Adrien. Gwen, se for ele, por quê? Benny, de jeito nenhum, só acho curioso que ninguém tenha notado. Você pode literalmente pegar uma revista, ele disse pegando uma que Gwen tinha em uma mesa junto com um marcador e fazer isso, mostrando o rosto do Adrien com uma máscara mal desenhada. Não existe mistério maior. Gwen, eu sei, mas acho que todo mundo não tem noção. Você não precisa ir trabalhar, olhando a hora no celular dela. Benny, é verdade, se eu me atrasar, a senhora Sabine vai ficar brava comigo. Bem, ela não vai ficar brava, mas ainda assim vou me sentir mal por isso. Ela estava certa sobre isso, porque Sabine
Nunca fiquei brava com ele, simplesmente deixei passar, mas ela não se importou. Eu gostei dele, senti como se ele estivesse se aproveitando de sua gentileza. Você faria alguma coisa enquanto eu trabalho? Gwen, acho que vou dar uma caminhada um pouco, ou talvez irei até a biblioteca procurar um livro. Benny, você sabe que pode ler livros na internet, certo? Gwen, não estou lhe dizendo como viver sua vida. Soltando uma risada, o menino de olhos verdes colocou a revista e o marcador de volta no lugar, vestiu a jaqueta verde e com um aceno de mão se despediu do primo e foi embora. A pequena Kwame observou sua transportadora, que estava boquiaberta com o comercial de Adrien em seu computador, com uma expressão confusa no rosto. Mesmo estando tão perdida no comercial, ela estava jogando fora o iogurte que estava comendo. Tique, Marinette, você não desperdiça comida, disse ele levando a colher de iogurte à boca. Marinette, radiante, despreocupada, sonhadora, Adrien repetiu sem tirar os olhos do computador até que seu celular começou a tocar, chamando sua atenção. Quando ela o atendeu, viu que era uma ligação de Alia. Alia, Marinette, estou esperando você há 15 minutos. Onde você está? Marinette, eu estava decidindo qual maio usar. Ela disse a ele até o comercial recomeçar. Alia, e o comercial do Adrien está te ajudando na escolha, não é? Marinette, se eu não demorar, desligando a ligação, é melhor eu me apressar e me matar. Correndo em direção a uma bolsa de ginástica que ela havia colocado em seu sofá ao chegar ao andar térreo não viu os pais, então pensou que estivessem na padaria. Antes de descer, ele ouviu como eles estavam conversando com alguém, mas não deu importância e simplesmente continuou com seu trabalho, embora a única coisa que pudesse ver fosse uma jaqueta verde se afastando. Se despedindo dos pais, ela saiu correndo sem parar para ouvir o que eles tinham a dizer porque para ela o mais importante era chegar até Alia. Tique, Marinette. Você não está esquecendo de nada. Ele a impediu de voar na sua frente. Marinette, esqueci de levar meu maiô. Ela disse, mas Tique negou e apenas apontou para ela. Estou de pijama. Ela exclamou, olhando para si mesma. Ela então tinha intenções de voltar para sua casa, mas quando se virou por perto ela colidiu como uma pessoa que não era outra que não a modelo loira, Adrien. Adrien, olá Marinette. Você mora por aqui? Posso me esconder na sua casa? Marinette, é na minha casa. Você se esconde. Mas por quê? Pergunto até ouvir os gritos de uma multidão. Adrien, não dá tempo de ver a multidão correr em direção a eles, ou mais especificamente, em direção a ele. Marinette, venha comigo. A loira, obedecendo a ordem da mulher curvo, seguiu-a até o parque onde, sem muitas alternativas, se esconderam dentro da fonte na esperança de confundir a grande multidão, e para seu grande alívio funcionou. Naquele momento Marinette acreditou que seu dia já estava completo, pois ainda não era o que ela queria, ela estava em um momento a sós com seu amor. Adrien, obrigado por me salvar, as pessoas estão loucas pelo comercial. Marinette, você apareceu em algum comercial? Eu não fazia ideia. Incrível, ela disse, fingindo não saber de nada e tentando esconder o rubor. Adrien, não sei se é incrível, parece um pouco, olhando ela de cima a baixo, é constrangedor ela ter se coberto. Pessoal, não sou ninguém para julgar, mas, vocês precisam encontrar outro esconderijo para fazer esse tipo de coisa. Depois de ouvir aquela voz, os dois saíram rapidamente da fonte e encontraram Gwen, que estava com fones de ouvido e um livro na mão direita. Os dois coraram de vergonha e tentaram explicar a situação da melhor maneira que podiam, mas falavam tão rápido que Gwen não entendia nada do que diziam. Gwen, por favor, um de cada vez, a ruiva pediu confusa, tirando os fones de ouvido para colocá-los no bolso. Adrien, um grupo de pessoas estava me perseguindo e Marinette me ajudou a me esconder. Marinette, sim, você é. Gwen, eu entendo, mas o que há de tão estranho em eles se esconderem aqui para se beijar? Brincou a ruiva, envergonhando ainda mais as amigas. Marinette / Adrien, Gwen, sim, me desculpe, e agora? Ela não terminou de perguntar quando Adrien agarrou seu braço e a escondeu na fonte assim como Marinette. O que aconteceu? Ela perguntou para a loira que estava assistindo. Um carro passa. Marinette, esse não é seu guarda-costas. Adrien, a verdade é que, saí sem permissão, deveria estar na minha casa agora é. O loiro foi interrompido por um flash de um celular ao qual se virou para um funcionário do parque que estava digitando em seu celular. Trabalhador, Adrien e 2 amigos na fonte, disse ele postando a foto na internet. Gwen, seria melhor você sair daqui já que pode vir alguém, e eu vou com você já que não tenho nada para fazer, disse a ruiva e as duas concordaram. Mas primeiro, Marinette, coloque isso, ela disse para tirar a jaqueta que ela estava usando, que era cor de vinho, e entregue a ele. Marinette, obrigada Gwen.
Já é muito constrangedor andar por aí de pijama. Marinette/Gwen, como chegamos nessa situação? Os dois gritaram, correndo junto com Adrien no meio da multidão. Não foi uma boa ideia vir para o metrô. Adrien, estamos cercados. E sim, de fato, um grupo de pessoas cobriu uma saída e a outra foi coberta pelo guarda-costas da loira, que os havia seguido. Então eles não puderam escapar daquele destino cruel. Bom, só para Adrien, já que as pessoas não estão interessadas em Gwen e Marinette. Em determinado momento a ruiva viu um trem se aproximando e decidiu tentar algo para distraí-los. Gwen, olha um unicórnio mágico que faz cocô de sorvete. Ela gritou apontando para cima, fazendo todo mundo olhar. Ah, não acredito que funcionou, ela disse para pegarem Marinette e Adrien e pularem no trem quando estava prestes a acontecer. Feche as portas, embora ninguém tenha notado que Adrien deixou cair uma pulseira. Marinette, de onde você tirou essa coisa de unicórnio? Gwen, meu primo me contou isso na tentativa de me distrair. Sinceramente não achei que iria funcionar. Adrien, obrigado Gwen. Ele disse dando um abraço nela para surpresa dela e ciúme de Marinette. Gwen, sem problemas gatinha, brinquei, deixando Adrien nervoso e Marinette subitamente confuso. O celular de Gwen começou a tocar, e ela atendeu. Benny, olá Gwen. Ei, eu não sabia que você tinha uma missão secreta. As redes sociais estão cheias de você indo de um lugar para outro com aquele loiro e uma garota de tranças. Ele disse em tom de deboche, embora Marinette e Adrien não entenderam nada, porque eu estava falando em inglês. Onde você está? Gwen, ah, muito engraçado. Estou no trem com Adrien e Marinette, e falo francês já que você fala alto para que eles possam te ouvir também Benny. Ok primo, uma coisa, quem é Marinette? Gwen, eu te falei dela há muito tempo seu idiota, e ela também é filha das pessoas para quem você trabalha. Você realmente ainda não a conheceu? Perguntou dessa vez olhando para Marinette que negou. Benny, ainda não, é que toda vez que vou na padaria ela nunca aparece, e você ainda não decidiu me apresentar aos seus amigos. Então o mistério ainda continua Gwen, fale com ela agora, ela está bem aqui. Benny, não seria a mesma coisa, primo. Bom, tenho que ir agora. Se precisar de alguma coisa, me avise, e para te ajudar, vou te contar que o grupo de pessoas está por toda a rua, então sugiro que você vá para um lugar mais fechado. Gwen, ok, obrigada, te ligo mais tarde. Encerrando a ligação, meu primo tem razão, é hora de você conhecê-lo Marinette. Então vai dar tempo para isso, agora temos que pensar para onde vamos. O que você acha se formos ao cinema? É um bom lugar para tentar passar despercebido. Gwen, e já que está nisso, tente encontrar algumas fantasias. Adrien, eu gosto dela, embora me sinta como uma princesa em perigo. Gwen, você é... Neste momento podemos ver uma morena com uma jaqueta verde marcante andando pelas lindas ruas de Paris com uma caixa nas mãos. Benny, vamos ver de acordo com o endereço, aquela casa deve ser por aqui. Disse a morena olhando para todos os lados. Depois de alguns minutos, que para ele foram horas, ele finalmente conseguiu encontrar a casa de quem solicitou o pedido. Essa pessoa era uma garota loira com cabelos tingidos de vermelho e uma camiseta que tinha uma aranha e uma joaninha dentro de um coração. Estranho, geralmente aranhas comem joaninhas, então não vi sentido no coração feito isso. Ele se despediu daquela garota e foi embora. Aquela havia sido sua última entrega do dia, então agora ele poderia fazer uma pequena pausa. Nada melhor do que um delicioso crepe feito na hora. E felizmente para ele havia uma pequena barraca não muito longe de onde ele estava. Sem dúvida tudo estava muito tranquilo hoje. Para ele, é uma pena para Gwen. Depois de comprar o crepe, decidiu que o melhor era voltar à padaria e entregar o dinheiro a Sabine e Tom. E depois finalmente ir para casa e quem sabe tirar uma soneca, um dos prazeres da vida. Como precisava de transporte para chegar à padaria, resolveu pegar o celular e esperar o ônibus enquanto via o que estava acontecendo com o primo. Benny, eu sou um menino e gosto de brincar, sou um super-herói e posso te salvar. Tenho um dispositivo que pode mudar isso, é o que preciso para salvar o mundo. Se alguma coisa não está certa, eu resolvo. O moreno cantou em voz baixa, olhando para o celular dele. Nossa, Gwen não está se divertindo nada. Com tudo isso, como ela ficou naquela bagunça? Ela me disse que só iria pegar um livro, pelo menos ela não ficaria entediada por um tempo, guardando o celular. Um tempo depois o ônibus finalmente chegou. Já sei o que diriam, por que não se transformar em Free ou Getray? E eu respondo, por que não? E pronto. Antes de poder entrar no autocarro, ouviu gritos e viu várias pessoas aproximarem-se de uma bancada de televisão, ao que ele, por mera curiosidade, fez o mesmo.
Últimas notícias. Um gigantesco gorila azul está causando destruição na cidade e sequestrou 2 civis. É recomendado não se aproximar da zona de perigo. Foi ouvido no noticiário e depois foram mostradas as imagens do ocorrido observando o grande gorila com uma loira e uma ruiva na mão. Quando o olho verde viu isso, ele não hesitou um segundo e saiu correndo do local com apenas um objetivo em mente: parar aquele King Kong barato. Benny, eu não estava planejando intervir diretamente nessas coisas ou me revelar a todos, já que é o trabalho dos heróis desta cidade. Mas aquele macaco mexeu com Gwen, e isso torna tudo pessoal. Ele pensou sério. Chestnut ativando seu relógio para pressioná-lo com força G-Tray. Ele exclamou e então levantou o voo em grande velocidade. Fim do capítulo 19. Capítulo 20. Batalha gigantesca. Benny vs Godzilla. Adrien. Como chegamos nessa situação? Se estávamos bem tranquilos no cinema, como você está se sentindo, Gwen? O loiro perguntou ao companheiro, que apenas suspirou. Gwen, estou bem, embora não entenda o que estou fazendo aqui. Se ele só estivesse procurando por você, respondi, olhando para o gorila azul. Adrien, e o pior é que não terminamos o filme, ele disse, e Gwen assentiu. Com Marinette, a negra estava deitada embaixo das poltronas do cinema, devido à surpresa causada pelo vilão. Removendo alguns pedaços do teto que caíram sobre ele, ele se levantou e olhou para a sala completamente vazia. Foi um bom momento para se transformar. Marinette, Adrien e Gwen precisam de mim, Tique Pinta sim. Ela exclamou de modo que seu Kwami foi absorvido por seus brincos, fazendo com que uma luz rosa a envolvesse, deixando-a com sua roupa de heroína. Saindo pelo buraco no telhado que o vilão fez, Ladybug começou a correr pelos prédios e balançar com seu ioiô perseguindo Godzilla, que havia subido até o topo de um prédio. Impulsionando-se com seu ioiô, ele estendeu a mão em sua direção e no ar jogou sua arma na mão do vilão para fazê-lo soltar seus amigos. Joaninha, deixe-os. Ela gritou, caindo a poucos metros dele enquanto seu ioiô voltava para ela porque ela não conseguiu agarrar seus amigos. Adrien, Joaninha! Exclamou feliz. Gwen, mas, quer dizer, Ladybug. Estamos salvos. Exclamou a ruiva tentando fingir medo pela situação, embora na realidade parecesse engraçado para ela. Caramba, ela já estava começando a pensar como Benny. Joaninha, não se preocupe, vou te salvar logo, prometo. Ela está sozinha. Se Adrien for Chatnoir, ele terá que se transformar para ajudá-la. Godzilla ataca Ladybug. Foi o que o vilão ouviu em sua cabeça ao soltar um grande grito e com a mão livre tentar acertar a heroína. Ladybug habilmente pulou e jogou seu ioiô, acertando na cabeça, embora isso não tenha causado muito dano ao vilão. Aterrissando na perna do macaco, ele pulou novamente para repetir a mesma ação. Dessa vez o golpe do vilão quase o acertou, mas ele conseguiu desviar e também segurá-lo. Mas Godzilla não facilitou para ela e começou a mexer o braço de um lado para o outro com a intenção de derrubá-la. Mas Ladybug conseguiu subir pelo braço até chegar no ombro, onde teve que parar porque o vilão parou seu passo colocando Adrien e Gwen em Joaninha. Vou tirá-los, disse ele, tentando forçar um dedo a se soltar, mas foi inútil. Adrien, não adianta, é muito forte. Gwen, Joaninha é um gorila gigante, força não vai ajudar. Você tem que ser mais inteligente. Antes que Ladybug pudesse dizer qualquer coisa, ela teve que se afastar porque Godzilla rugiu na cara dela, o que a fez cair do prédio, mas ela conseguiu jogar seu ioiô, ficando presa na parede. Ladybug, Chatnoir, onde você está? Perguntou ela, tentando ligar para seu parceiro através de seu comunicador. Preciso seriamente da sua ajuda e estou na torre rapidamente. Ela não terminou de falar quando teve para correr pela parede, evitando um tapa do herói. Impulsionando-se para cima, ele decidiu usar seu amuleto encantado. Jogando seu ioiô, do qual caiu um helicóptero de controle remoto. Não é uma boa hora para brincar. Ele disse até que Godzilla o pegou. Gwen, e aí, Ladybug? Perguntei enquanto o vilão fazia movimentos estranhos com eles. Joaninha, desculpe pessoal, não se preocupem, vou tentar manobrar essa coisa, ela disse, tentando controlar o pequeno helicóptero com o controle, e ela conseguiu. Com essa conquista, ela acertou o olho do macaco, fazendo ele soltou, o que ela aproveitou para jogar seu ioiô e enrolando no dedo do gorila. Adrien/Gwen, sobre o que? Então a heroína pulou em uma das janelas do prédio para correr para um escritório e sair por outra janela, alcançando novamente o vilão. Joaninha, solte meus amigos agora! Gritou ela, puxando o barbante do ioiô, abrindo um pouco os dedos do vilão para os dois escaparem. Você tem que pular rápido. Acredite. Gwen e Adrien nem hesitaram, apenas sorriram e pularam para cair do prédio na frente da heroína e de todas as pessoas que estavam abaixo assistindo. Justamente quando o jato estava prestes a saltar sobre eles, ela foi agarrada novamente pelo vilão. Joaninha, não! Ela gritou vendo eles caírem. Adrien, eu tenho que me transformar.
Não importa revelar minha identidade. Eu tenho que salvar Gwen, ele pensou observando a ruiva. Gwen aguenta? Ele perguntou, agarrando a mão dela para trazê-la para mais perto. Gwen, e? Foi a única coisa que ela disse quando sentiu como Lloyd a abraçou. Oh, ei Romeu, não se preocupe, ele sempre demora um pouco mas eu sei que ele vai chegar, ela comentou com um sorriso. Adrien, ele perguntou confuso quando sentiu algo agarrar sua camisa. Tudo aconteceu muito rápido, em um momento eles estavam caindo e agora estavam sãos e salvos no chão, ainda abraçados. A loira agreste ia falar alguma coisa quando a ruiva falou. Gwen, bem na hora, ele não entendeu por que ela disse isso, ele apenas observou com curiosidade enquanto ela olhava para cima com um sorriso. Então ele decidiu fazer o mesmo, apenas para notar uma mancha vermelha indo em direção a Ladybug e Godzilla com Joaninha. Joaninha, me deixa ir. Ela gritou desesperadamente, tentando se libertar, mas foi inútil, o vilão tinha um aperto muito forte. Ela estava assustada e em pânico pois acreditava que seus amigos ainda estavam caindo e ela não poderia ajudá-los. Chat-Noir. Foi o grito que ecoou por toda parte até que de repente um brilho verde iluminou toda a área e outro grito soou vai ouvir. Enormossauro. Joaninha, mas o que? Na frente dos olhos dela estava uma criatura, mais ou menos um dinossauro, de cor marrom, que era um pouco maior que o Godzilla, com um sorriso no rosto enquanto mexia o rabo. Benny. Muito bom amigo, vamos fazer isso do jeito mais fácil. Solte a senhora, senão farei do meu jeito batendo os punhos dele e acredite, vai ser muito doloroso para você ele disse e só recebeu um rugido dele vilão. Bem, experimente, Dona Catarina me dê um momento que farei esse pirata King Kong te deixar ir, disse ele para Ladybug enquanto começava a caminhar em direção ao vilão. O primeiro a atacar foi Godzilla que com a mão livre tentou acertar Benny, mas ele apenas segurou o punho e com a outra mão bateu nele fazendo-o recuar. Aproveitando que estava atordoado Benny deu-lhe outro golpe no estômago e finalizou com um golpe de cauda, fazendo com que o vilão caísse do prédio e soltasse Ladybug no processo. Benny, peguei você. Pulando ele pegou Ladybug e a cobriu com as mãos para que a queda não a afetasse. Felizmente, os dois gigantes caíram em uma rua sem civis, Benny caiu de pé e o vilão caiu contra ele. Chão, ambos formando uma pequena cratera. Joaninha, ela disse quando não sentiu nada, então abriu os olhos, ficando nervosa por estar tão perto do rosto daquele dinossauro. Benny, você está bem? Joaninha, sim, vê. Obrigada. As palavras mal saíam. Eu não sabia se era medo por causa do que estava na minha frente ou por causa de outra coisa. O que? Quem é você? Benny, isso não importa agora, o que importa é que eu vou chutar a bunda daquele Donkey Kong, vendo Godzilla se levantar e balançar a cabeça para soltar um rugido e bater algumas vezes no peito. Você deveria ir, ele perguntou e a heroína acenou com a cabeça para lançar seu ioiô, subindo em cima de um telhado, olhando para o vilão. Benny soltou um rugido alto e começou a correr em direção ao vilão. Ele começou a bater em Godzilla, ao que se irritou e quis fazer o mesmo, mas o herói não permitiu e deu-lhe uma cabeçada, derrubando-o no chão. Benny, vá dormir, disse ele, batendo várias vezes no rosto dele e depois segurando pelo braço e jogando contra vários prédios. Opa, ei, você conserta isso, certo? Olhando para Ladybug no telhado. Ladybug, sim, mas não exagere. Grito, irritada. Nesse momento os dois viram como Godzilla saltou para cair na frente do herói e o atingiu fazendo bater em alguns carros. Tire o milagroso Ladybug. Godzilla, antes de fazer qualquer coisa, foi atropelado por um carro, cortesia do nosso herói do relógio. O herói correu até o macaco e o arrastou consigo, atravessando vários prédios no processo até se chocar contra uma parede onde começou a acertá-lo diversas vezes, mas o vilão conseguiu segurá-lo e o chutou para longe, depois o agarrou pelo braço. Cauda e o esmagou contra o chão. Ao tentar se recompor, Godzilla mordeu o rabo, fazendo soltar um grito alto. Joaninha, eles são feras. Ela pensou preocupada com a batalha que estava sendo travada, e ela não pensou assim porque eles realmente eram, mas por causa da luta selvagem que eles estavam travando. Mas aquela insígnia que o dinossauro tem no peito ele me parece familiar, mas não é hora de pensar nisso. Devo dizer a ele que temos que destruir seu Akuma. Então ele jogou seu ioiô para uma parte próxima da batalha. Ei, há uma maneira de vencê-lo. Ele gritou para Benny. Benny, que tal você me contar enquanto eu bati nele? Assim como um macaco fez, o Benny mordeu ele, mas no braço, depois deu um soco no rosto e o outro no peito, depois ele juntou as mãos e bateu nele na cabeça fazendo cair e depois chutá-lo. Ladybug, temos que destruir o Akuma dele. Você acha que consegue detê-lo por tempo suficiente para que ele procure por ele? Benny, me dê um momento ele disse para apertar o Omnitrix.
Agora Joaninha ficou surpresa, pois aquele dinossauro não estava mais ali, em seu lugar estava uma pequena criatura branca que se multiplicou. Benny, cubra seu ódio. Ele ordenou e ela obedeceu. Muito bem, todos juntos. 1, 2, 3, finalizando essa contagem, Eco soltou um grito sônico, atordoando o vilão que cobria seus olhos em busca de dor. Assim que as cópias foram reunidas, ele mudou de alien para um Mungosaurio e começou a acertá-lo novamente. Joaninha, por isso me pareceu tão familiar, é o Omniting que Tiki me contou, o que o portador está fazendo em Paris. Ela pensou para ver como Benny se submeteu a Godzilla. Mantenha-o aí, cada vez mais perto. Benny, você não é tão durão, zombou o herói, observando Ladybug revistar os bolsos de Godzilla, tirando uma pulseira. Ladybug, aqui está. Com isso dito, ele quebrou a pulseira, fazendo sair uma borboleta preta. É hora de acabar com o mal. Pegando a borboleta, te peguei. Adeus, borboletinha. Soltando a Akuma. Agora tenho que voltar para o prédio, já que o helicóptero de brinquedo está lá e sem ele não consigo fazer tudo voltar ao normal. Benny, eu entendo. Ok, transformando Getrai. Vamos lá, ele disse para agarrá-la com as pernas e voar para longe. Ladybug, aqui está você pegando o pequeno helicóptero para vomitá-lo. Miraculous Ladybug. Ela exclamou para que um grupo de joaninhas começou a reparar todos os danos. Benny, bem, foi divertido, mas é hora de eu ir, talvez nos vejamos outra hora, ele disse para se virar com a intenção de voar para longe. Joaninha, espere, ele parou. Obrigada por me ajudar. Se tiver tempo, gostaria de falar com você, portador do Omnitrix. Benny, a primeira coisa não foi nada, e a outra, acho que quando nos encontrarmos novamente, também estou curioso para saber como você sabe disso, apontando para o Omnitrix em seu peito. Então até lá, lindo Joaninha, e sem mais eu vou. Joaninha, linda Joaninha. Ela pensou confusa, observando enquanto ele desaparecia no horizonte. Fim do capítulo 20. Capítulo 21. Catarina e Alien, entre outras novidades. Existem diversas especulações desde o que aconteceu com o vilão Gorillaz e o dinossauro gigante, que foi chamado pelas pessoas como a Batalha de King Kong na vida real. Muitos dizem que aquele dinossauro poderia ser mais um vilão posando para alguém do bem. Outros é o experimento de um laboratório criado pelo governo, e alguns afirmam que é uma força alienígena. Isso é verdade. Foi ela que interagiu com ele, a própria heroína Ladybug, mas até que ela decida falar, as dúvidas permanecerão presentes. Gwen, você causou muita comoção, todos os noticiários falam de você, ela disse para a ruiva ao que Benny apenas soltou um suspiro e afundou ainda mais no sofá. Benny, não fale nisso, só aconteceu o que eu não queria, disse ele irritado, mas isso não me importa, nem muito, senão aquela heroína de vermelho. Gwen, você gosta dele. Finalmente meu primo está interessado em alguém. Ela exclamou feliz. Você só tem que se livrar dessa cara de retardado e pronto. Espere, esqueça. Você não pode fazer isso. Milagres como esse. Benny, em primeiro lugar, sou muito bonito e em segundo lugar não gosto disso. É que, bem, ela sabe sobre o Omnitrix, ele disse sério, fazendo Gwen parecer a mesma. Você tinha me dito que ela era sua amiga, você contou a ele sobre o relógio. Gwen, não, eu não falei sobre nada disso, só algo sobre você e o vovô. Talvez ele tenha um parente que seja encanador e eu conversei com ele sobre o Omnitrix. Ele te contou mais alguma coisa? Benny, só que em algum momento ele quer falar comigo a sós, e não faça essa cara, vendo como o ruivo fez uma cara travessa para incomodá-lo. O negócio é que eu devo tomar cuidado, se eles sabem sobre mim, eles podem me deixar saber. Gwen, é o melhor, mas tente não ser tão desconfiada. Se ela quisesse já teria falado de você, mas não falou, então isso dá razão a ela. Benny, você pode estar certo, embora nada possa piorar, certo? Gwen, não diga isso, isso só nos traz problemas. Benny não poderia negar isso, já que era verdade, por algum motivo. Quando alguém diz que tudo vai para o inferno. Levantando-se do sofá, o moreno vestiu o paletó e caminhou calmamente até a janela. Gwen, o que você está fazendo? Ela perguntou confusa, fazendo-se virar para olhar para ela. Benny, vou sair um pouco, é chato ficar aqui sem fazer nada. Eu diria para você vir, mas você tem que terminar seu trabalho. Gwen, sim, a professora de química me repreendeu por conversar com a Marinette na aula, e como punição ela nos deu mais trabalho, ela disse, soltando um suspiro enquanto tirava os livros da mochila. Benny, você quer que eu te ajude? Cerebrum pôde fazer isso em um piscar de olhos. Gwen, obrigada, mas não, você sabe que não gosto de fazer as coisas do jeito fácil. Além disso eu pedi. Benny apenas levantou os ombros e sem mais delongas se transformou em quote. Tem certeza que quer sair assim? Benny, não adianta continuar me escondendo. Muitos me conhecem por causa daquela notícia e daquele vídeo onde via um frio como um anjo azul.
Embora eu só use quote, um Mongolzaur e Eixo, já que são os únicos que sabem, desde que eu não use os outros tudo ficará bem. Dito isso ele saiu pela janela, mas não antes de se tornar intangível. Claro que ele disse que não importava mais se o vissem, mas não é como se ele quisesse que todas as pessoas estivessem focadas nele, isso seria chato. Embora se ele fosse um mesmo de 4 anos atrás, apenas uma criança em busca de atenção, as coisas seriam diferentes. Ao pousar na calçada, ele começou a caminhar ao lado dos pedestres. Seu tédio era tanto que a única coisa que tinha para se divertir era observar as pessoas, olhar cartazes, etc. Mas não foi nada interessante, já que todos estavam interessados em saber sobre o Mongolzaur. Aparentemente, seu tédio estava prestes a desaparecer. Ele avistou um caminhão preto estacionado em frente a uma loja que não chamava muito a atenção, quase passou despercebido. Não haveria nada de estranho nisso se não fosse o fato de 2 homens terem saído da loja carregando 2 barris muito suspeitos. Bem, eu não deveria tirar conclusões, a primeira vez que vi isso eles eram dinalirens, agora poderiam ser apenas pessoas simples fazendo seu trabalho. Ele pensou com dúvidas. Essas dúvidas desapareceram quando ele viu como o rosto de um dos sujeitos deu um pequeno suspiro que foi rapidamente abafado pelo sujeito. E então os 2 entraram no caminhão e foram embora. Bem, dúvidas tiradas, pensou, abrindo as asas, deixando-se ver diante das pessoas surpresas. Rapidamente, e sem prestar atenção ao assunto, levantou voo para seguir o referido caminhão. Quando os sujeitos perceberam que Benny os estava seguindo, eles decidiram atacar. Um deles olhou pela janela e começou a atirar aqueles projéteis parecidos com muco pela boca. É claro que isso não iria impedir o nosso herói, que a certa altura se tornou intangível, perdendo de vista os inimigos. Acreditando que haviam assustado Benny, eles relaxaram e se prepararam para continuar seu caminho. Só quando ouviram um grito seguido por um brilho verde é que seus planos foram arruinados. Benny, um Mongolzaur! Exclamou, aparecendo na frente do veículo, fazendo com que ele batesse nele. Obviamente o carro não aguentou o golpe e acabou capotando. Pensei ter me livrado de você, mas como eles digamos, ervas daninhas nunca morrem, ele disse irritado observando como eles saíram do caminhão. Ele lentamente começou a se aproximar deles, enquanto era observado por todas as pessoas que não acreditavam que quem o salvou daquela pessoa acumatizada estava machucando 2 pobres pessoas. Benny, diga-me onde está seu chefe ou você vai passar mal, ordenou com a voz séria. Vendo que nenhum deles respondia, ele os agarrou pela perna e os jogou no chão. Benny, vou repetir, onde está seu chefe? Ele perguntou, mas eles permaneceram em silêncio. Bem, então levantando o braço, ele se preparou para atacar, ou essa era a intenção, já que ele foi segurado pelo que parecia ser um eu não dá. Agora não, disse ele ao ver que quem fez isso foi Ladybug, que havia chegado recentemente. Joaninha, o que você pensa que está fazendo? Perguntei com raiva. Benny, podemos conversar sobre isso mais tarde, ok? Obrigado, removendo o ioiô que ele preparou para atacar novamente. Ladybug, claro que não. Levantando-se de um pulo, ela alcançou Benny e envolveu seu ioiô no pescoço dele. Você não vai machucar ninguém. Benny, o que há de errado com você, maluco? Grito, tentando tirá-lo alguns passos para trás, pressiono o Omnitrix, me transformando em Colt. Isso fez com que Ladybug caísse no chão e ele pudesse respirar. Você é estúpido, foi um Teletubby que deu à luz você. Ladybug, você é um idiota. Por que você ataca civis inocentes? Benny, que inocente ou algo assim. Depois disso ele congelou os pés dela. Benny, isso vai te deixar quieto. Quanto a você, suas palavras ficaram no ar. Quando ele viu que onde aqueles caras deveriam estar não havia nada, tem por favor. Ele gritou com muita frustração, este é o seu culpa. Olhando para a heroína Joaninha. Que bom. Valentão. Ei, você está me ouvindo? Observando enquanto Benny se aproximava do caminhão. Benny, o que há de errado nisso? Ele se perguntou, ignorando a heroína. Ao ouvir as reclamações de Ladybug, ele se aproximou da traseira do caminhão com a intenção de abri-lo e ver o que havia dentro. Embora ele tenha parado quando ouviu um bip vindo do outro lado, foi como o som de um relógio. Benny, droga! Com velocidade ele voou em direção a Ladybug e para sua surpresa abraçou. Joaninha, o que houve? Benny não respondeu, apenas abriu as asas e cobriu os 2. O caminhão então explodiu. Felizmente os civis estavam a uma distância segura e não foram afetados. Finalmente ele largou a heroína e virou-se para o caminhão ou o que restava. Benny, eles planejaram, ele murmurou, apagando o fogo com seu gelo.
Agora foi quando ele percebeu a situação. As pessoas o observavam nervosamente e com algum medo, outras gravavam com o celular. Quando não, nem em momentos como esse perdem a oportunidade. Agora ele se virou para Ladybug, que ainda tentava se libertar do gelo. Eu tinha que falar sério com ela se quisesse que isso não acontecesse de novo. Não poderia enfrentar os Dinalirens se também tivesse que enfrentar ela e aquele gato de rua. Bem, se ele pudesse, mas ele não estava com vontade. Benny, você e eu temos que conversar sério, mocinha. Com um soco eu libero Ladybug e a levanto em meus braços. Ladybug, espera o quê? E Benny sem dizer nada voou. Espera, você não pode simplesmente levar as pessoas embora. Minutos depois os dois estavam na Torre Eiffel, Ladybug cruzando os braços esperando respostas e Benny pensando em como contar a ela que ela estragou tudo sem parecer tão rude. Benny, você estragou tudo, porra, eu ia ser direto sobre isso, por sua causa perdi aqueles dois idiotas. Joaninha, e o que você queria que eu fizesse? Você estava machucando aquelas pessoas. Benny, aquelas pessoas elas eram vilões. Era o melhor que ele conseguia pensar. Ele não iria revelar que eles eram alienígenas. Joaninha. Vilões? Benny. Sim, ele suspirou. Olha, Joaninha, aqueles caras que eu bati pertencem a uma organização que faz coisas muito ruins, seja controlando pessoas ou fazendo contrabando. É por causa deles que estou aqui. Tenho que detê-los antes que tomem conta de Paris inteira. Joaninha, eles são tão perigosos. Benny, se eu não os impedir de uma vez por todas, eles não dominarão apenas Paris, mas o mundo inteiro. Mas agora eu os perdi de vista. Joaninha, então, eu não deveria ter me envolvido? Pergunto abaixando a cabeça. Benny, não, ele disse, cruzando os braços, embora se sentisse mal ao ver o quão deprimido estava. Ele simplesmente negou e acariciou a cabeça dela com a mão. Desculpe por ser tão duro, afinal não foi sua culpa, você estava apenas cumprindo seu dever. Além disso, realmente parecia que ele estava atingindo civis. A heroína apenas ficou olhando para a criatura azul que sorria, embora parecesse um tanto sombria devido à sua aparência e modo de falar, além daquele capuz que cobria seu rosto. De certa forma parecia legal? Benny, esquecendo isso, por que não nos encontramos? Poderíamos conversar como você pediu outro dia. Joaninha, tudo bem, ela disse. Não tenho muita certeza. E então as duas se sentaram. Quem começa? Benny, acho que sim. Me diga, quem é a pessoa ou coisa que está causando esses problemas? Não pode ser que todos os dias apareça um maluco fantasiado e cause destruição como se fosse a coisa mais normal do mundo. O mundo. Joaninha, bem, acho que já que você me contou sobre sua situação, eu deveria fazer o mesmo. Tudo se deve ao meu inimigo e ao Chat Noir. O nome dele é Avicmod e ele tem poder de criar vilões através de emoções negativas. Já estamos enfrentando isso há algum tempo, mas ainda não fizemos nenhum progresso em encontrá-lo. Benny, eu entendo, mas você sabe, talvez achar isso seja mais fácil do que você pensa. Joaninha, o que você quer dizer? Benny, não esqueça, são só minhas coisas, agora é sua vez de perguntar. Joaninha, não tenho nada a perguntar além de saber o que você estava fazendo aqui em Paris, mas você já respondeu isso. Conte-me sobre você, como conseguiu o Omnitrix. Você conhece os encanadores? Você conhece alienígenas? Benny, ok, vou responder, mas depois você terá que me contar sobre seu poder, e como você sabe sobre o relógio e os encanadores. Combinado. Ele estende a mão. Joaninha, apertando a mão. Benny, ok, vamos ver. Ganhei o relógio há 4 anos, quando fui acampar com meu avô e meu primo. Eu estava caminhando pela floresta tranquila quando ele caiu do céu em um artefato esférico. A partir daí começaram as melhores férias de verão da minha vida. Conheço os encanadores desde que meu avô fazia parte deles, e não faço parte da organização deles. E finalmente conheço alienígenas, mesmo quando era um pequeno viajante espacial. Joaninha, entendo, é a minha vez, certo? Benny assentiu. Meus poderes vêm dos meus milagrosos, que são meus brincos. Apontando para o que foi mencionado, são objetos mágicos que junto com Tvami, dão poderes aos usuários com algum tema de animal. Benny, ok, acho que é isso que seu inimigo quer, certo? Joaninha, sim. Benny, ok, primeira pergunta resolvida. Continue. Joaninha, eu sei sobre o Omnitrix e os encanadores pela minha Tvami chamada Tiki. Ela viveu muito tempo e sabe sobre alienígenas graças ao fato da Joaninha anterior fazer parte dos encanadores. Benny, interessante. Ladybug, sim, fiquei realmente impressionada com a existência deles, e também com a história, já que Ladybug enfrentou um vilão espacial chamado Vilgax, que ela conseguiu derrotar na companhia de Max Tennyson, o melhor encanador de todos. Benny, Vilgax, faz um tempo que não ouço esse nome. Joaninha, você o conhece? Benny,
Sim, eu enfrentei ele muitas vezes quando era criança, sempre procurando o meu relógio, mas dei uma surra nele. Ele disse para se virar em direção à cidade. Acho que seria só isso. Nós dois temos o mesmo propósito, para proteger a todos. Então não hesite em me pedir ajuda, Joaninha. Eu te digo mesmo, essa cidade é minha e tudo que acontece com ela é minha responsabilidade, Benny. Anotado. Mais alguma coisa que você queira saber? Joaninha, só isso. Tirar seu ioiô para mostrar o vídeo de 4 braços lutando contra Kevin naquela ponte vermelha. É você? Benny. Sim, já faz um tempo. Eu estava lutando contra um idiota louco por poder, abrindo suas asas. Nos vemos mais tarde, linda Joaninha. Joaninha, espero que sim, anjo azul. E depois dessa despedida, cada um seguiu seu caminho. Fim do capítulo 21. Capítulo 22. Você não pode ser mais chato, Catfight Benny. Bem, isso poderia ter sido pior, disse o herói que estava sobrevoando a cidade em busca dos caras de antes. É inútil. Aqueles idiotas desapareceram como se fossem fantasmas, disse ele frustrado. Se for assim, só a linda Catarina não teria interferido. Agora que penso nisso, por que digo isso a ela? Bem, não importa. 23 era apenas um apelido simples, nada relevante. Além disso, a loira é chamada de gato fedorento ou de rua, ou bola de pelo. São tantas opções que fica difícil escolher. 5. Chegando ao parque, observei com curiosidade como era representada a típica cena de um gato preso em uma árvore e uma menina pedindo para ser salva. Ele poderia simplesmente se virar e sair voando deixando alguém cuidar disso, mas ele não era assim, e é claro que não deixaria a garota chorando. Benny, já que não consegui parar aqueles idiotas, esta será minha boa ação do dia. Depois disso e com total tranquilidade, ele voou até a árvore onde estava o animal, então ficou visível para pegá-lo nas mãos. Claro que a reação do gato foi a esperada. Benny, ei, fique quieto, disse ele, enquanto o gato pulava em direção ao seu rosto para arranhá-lo. Sem mais delongas, ele o tirou e foi até a garota. Aqui está, estendendo o gato. A menina, assustada, com lágrimas ainda escorrendo dos olhos, estendeu as mãos trêmulas para pegar o animal e se afastar. Benny sabia o porquê disso, pois Cody não tinha a aparência mais amigável de todas e podia causar medo mesmo que não fosse sua intenção. Benny, não tenha medo, não sou ruim. Além do mais, olha só esse truque, disse ele, dando uma grande baforada para cima, fazendo com que pequenos flocos de neve começassem a cair sobre ela. Uau! Disse emocionado quando um pequeno floco pousou em seu nariz. Bem, ao longe, perto da fonte, ele viu uma mulher procurando desesperadamente por algo, que ele deduziu ser a mãe da menina. Você deveria ir, parece que sua mãe vai ter um infarto. E? Com curiosidade me virei na direção que Ben estava olhando. Ela é minha mãe, tenho que ir. Obrigado por salvar, senhor, disse adeus, saindo Ben. Ele me disse senhor, isso me machucou mais que um monstro. De um momento para o outro ele foi jogado contra uma árvore. Ai, o que aconteceu? Ele se perguntou, olhando para cima para ver quem ou que o atingiu. Não, você não, ele disse sem entusiasmo, já que a pessoa à sua frente não era outro senão o herói loiro. Chat Noir. Primeiro um dinossauro gigante, depois a anã branca que se multiplica, agora você, uma mariposa azul gigante que confundem com um anjo azul, disse o loiro girando a bengala. Eu não sabia que essa cidade era um circo de fenômenos. Benny. Primeiro a Joaninha, a quem não posso reclamar nada já que a ação dela foi justificável, disse ele se levantando. E agora seu gato sujo, você não tem desculpa, eu não estava fazendo nada de errado para você me bater. Chat Noir. É normal quando você vê um Akuma por perto. Benny. Sabe, faz muito tempo que queria ter uma conversa com você, por que não aproveitar? Dirigindo a mão em direção ao relógio em seu peito, claro que não esqueço o que ele disse bem sobre usar apenas os alienígenas que eles já viram. Mas ei, essa oportunidade é única. Chat Noir. E, vamos brigar? Pergunto com um sorriso. Benny. Sim, e muito pressionar o relógio fez um brilho verde cobri-lo e então revelar sua nova forma. Deixa eu te contar uma coisa, Catboy. Rap vai te mostrar quem é o felino alfa dessa cidade. Tirando suas garras e se preparando para atacar Chat Noir, a qualquer hora. Ele disse com um sorriso desafiador. Rat apenas rugiu e pulou sobre ele. Ok, eu deveria ter pensado melhor. Benny. Muito tarde, ele sorriu, mostrando suas presas. Tiki. Vamos, Marinette, não é difícil, você só tem que se concentrar, disse o pequeno Kwame enquanto assistia um vídeo de gatos no computador. Marinette, que estava deitada na cama, deu um suspiro frustrado enquanto puxava os cabelos. Marinette, ouça essas perguntas. Por que o carbono fornece tantos compostos diferentes? Os compostos biológicos podem ser obtidos artificialmente. Tiki, eles não parecem tão difíceis, porque você não faz o mesmo que aqueles da sua idade. Tire isso da internet, Marinette.
Eu faço isso, mas tenho que trocá-los para a professora não perceber, porque tinha que ser tantos. Tiki, o castigo é seu, você não deveria ter falado com Gwen no meio da aula. Marinette, sim, vou responder para poder voltar ao que quero dizer. Tiki, a propósito, do que você estava falando. Marinette, eu estava contando para Gwen sobre o Festival Nacional de Música que aconteceria amanhã, lembra? Teremos um show na casa da Juleka, ou melhor, no barco dela. A Kwame não perguntou mais nada, apenas deixou seu portador fazer a lição de casa enquanto ela curtia seus vídeos. De um momento para o outro mudaram para as notícias que mostravam o que estava acontecendo. Tiki. Marinette, acho que você deveria ver isso. A menina confusa fechou o livro e saiu da cama para ver o que havia de tão importante. No momento em que fez isso, ficou surpresa com o que estava vendo. Como vocês podem ver, queridos telespectadores, atualmente está ocorrendo um confronto entre o herói Chat Noir e o que parece ser uma espécie de tigre humanoide, falou o repórter para que a câmera focasse no combate. Neste momento Hat segurava Chat Noir pelos cabelos enquanto o fazia bater em si mesmo com o próprio punho. Benny, por que você se bateu? Diga ao Hat por que você faz isso. Eu ri disso Chat Noir. Ei, esse bullying. Como você pode ver, nosso querido herói não está se divertindo, vamos apenas torcer para que Ladybug venha em seu socorro. Marinette, a tarefa vai ter que esperar, tenho que parar uma briga de gatos, ela disse ao que o Kwame assentiu. Tiki Mota sim. Ela exclamou se transformando sem perder tempo. A heroína saiu pela janela, que ficava acima de sua cama, e saiu para a varanda, onde começou a pular de prédio em prédio. Ladybug, vamos ver onde você está. Converse usando o GPS do eu localizo o parceiro dela, lá estão eles, e eu finalmente estava fazendo meu dever de casa agora. O importante não era isso, mas sim ajudar o companheiro da surra que ele estava levando, porque vamos aceitar que foi isso. Foi assim que de prédio em prédio ele conseguiu atingir seu objetivo, onde pôde observar as pessoas gravando e assistindo à luta. Isso era estranho. Normalmente quando eles lutavam com Akumas as pessoas se afastavam por medo, e não era o caso. Além disso os Akuma pareciam não se interessar pelas pessoas. Ao se aproximar, ele pôde ver um objeto localizado no peito do tigre, de onde obteve sua resposta. Ladybug, é ele de novo, e por que ele está brigando com Chat? Sim, quando conversamos ele parecia calmo. Bem, se eu quiser respostas, devo impedi-los. Girando seu ioiô, ele o joga na direção deles, pegando-os. Benny/Chat. Ei! Joaninha, muito bem, vocês dois vão parar com essa estupidez e me contar por que estão brigando, liberando eles. Benny, Hat não precisa te dar explicações. Chat Noir, minha senhora, você não vê? Ele é um monstro. Benny, e você não é muito bonito. Bom, o Hat vai fazer uma melhora na sua cara. Ele disse se preparando para atacar novamente. Joaninha, acalme-se agora, ela disse a Benny, que apenas rosnou. Benny, deixa eu te contar uma coisa, Ladybug, heroína de Paris, Hat não aceita ordens de ninguém, principalmente de uma garota como você. Espere, o que você está fazendo com Hat? Joaninha, eu te dou amor, gatos gostam, falou a heroína, que para surpresa de Chat começou a acariciar a orelha de Hat. Benny, bom, pare, o Hat não é um gato e isso incomoda. PRRR, você parou, eu juro que. PRRR, ok, dessa vez o rato vai deixar você continuar. E sem mais delongas, ele começou a ronronar aproveitando as carícias do gato. Chat Noir, é o Akuma mais estranho que já vi. Joaninha, é isso Chat, esse grandalhão não é um Akuma, disse apenas suspirando pela cara confusa do herói, ele é o dinossauro que me salvou do Godzilla, um vilão contra o qual você não apareceu, disse apontando para ele pelo motivo qual deles parou de acariciar Benny. Benny, ei! Agarrando a mão de Ladybug, ele a dirigiu em direção à sua orelha para que ela pudesse continuar com as carícias. Chat Noir, esse monstro é aquele dinossauro? Olhando com irritação para o felino, ele não ia mentir, sentiu um pouco de ciúme ao ver que Benny tinha a atenção de sua Lab. Joaninha, não fale assim para ele, escute, tem várias coisas que tenho que explicar para você Chat, mas agora você tem que me explicar, porque eles estavam brigando. Chat Noir, é uma história meio engraçada, sabe, Benny? Eu estava tranquilo sem incomodar ninguém, ajudando uma garota com seu gato preso em uma árvore, quando do nada ele apareceu e começou a me bater e me insultar. Ele disse muitas coisas feias para mim, ele tinha uma expressão triste. Joaninha, coitado, abraçando ele. Chat Noir, isso é jogar sujo, pensou ele irritado ao ver como sua Lade prestava mais atenção em Hat do que nele, e a expressão zombeteira que ele tinha não ajudou em nada. Joaninha, escutem, vocês dois, não quero que briguem de novo, ok? Ambos assentiram, embora Hat não estivesse prestando atenção. Bom, agora todos vão para casa e pensarão no que fizeram.
Benny, você não é a mãe do Hat. Ladybug apenas puxou ele pela orelha. Ladybug, não foi uma pergunta, você já fez o suficiente aqui. Com raiva, ela se virou para Chat, e assim como fez com Benny, ela o agarrou pela orelha. Gato preto. Ei! Joaninha, você vai pedir desculpas a essas pessoas pelo que fez e depois sair em paz. Ordenou ela, colocando os dois na frente da multidão. O que vocês estão esperando? Benny / Chat Noir. Desculpe, disseram os dois, desviando o olhar. Joaninha, não foi tão difícil. Agora não quero mais problemas, disse ela, jogando seu ioiô em direção a um prédio. Chat, depois te explico tudo. Por enquanto, tchau. Isso foi a última coisa que ela disse para sair diante dos olhos dos dois felinos. Chat Noir, estou indo embora também. Estarei de olho em você, disse ele sério para Hat. Benny, se Hat não quisesse ir embora, ele já teria te despedaçado. Ele rosnou irritado. Chat Noir. Ah, sim, claro. Dando um empurrão com a bengala, o herói saiu do lugar. Benny apenas observou enquanto ele saía e então olhou para a multidão e soltou um rugido fazendo-os recuar. Rindo do que conseguiu, ele pulou até cair em cima de um carro e então se empurrou e escalou o muro de um carro. Prédio. Pulando pelos telhados, ele pousou em um beco e pressionou o Omnitrix para voltar ao normal, mas não antes de verificar se não havia ninguém por perto. Saindo do beco, ando pelas ruas, me misturando com as pessoas com um objetivo em mente, um hambúrguer. Benny. Droga, ainda não entendi como aquela Joaninha conseguiu dominar o Hat. Até agora a única que conseguiu foi a Given, disse ele coçando a cabeça com uma mão, mas pelo menos consegui falar com aquele gato de rua aí. Bom, agora vou só pegar meu hambúrguer e depois volto para casa para assistir televisão. Foram muitas emoções por hoje. E ainda estou chateado por perder aqueles dinalins e assim o fez. Comprou seu tão desejado hambúrguer e voltou para casa, onde claro que receberia uma grande bronca do querido primo, mas estava preparado, ou assim pensava. Parado em frente à porta da sala, ele olhou para a maçaneta, hesitando em abrir a porta ou não, mas no final o fez. Benny. Ah não. Ele murmurou porque quando a porta se abriu, a primeira coisa que viu foi Gwen com os braços cruzados. Gwen, você tem muitas explicações para me dar. Benny, posso terminar meu hambúrguer primeiro? Ele perguntou, mas Gwen simplesmente concentrou mana em sua mão. Ok, entendi, comida depois. Então os dois se sentaram no sofá para começar o interrogatório de Benny por Gwen. Benny, ok primo, pergunte. Gwen, por que você atacou aqueles homens? Eu sei que você sabe perfeitamente que não machucaria pessoas normais com essa brutalidade, então não quero mais desculpas, algo está acontecendo e quero que você me diga o que aconteceu. O homem de olhos verdes bufou e sério, algo incomum para ele, preparou-se para responder. Benny, olha e vem, como você diz que algo está acontecendo, e esse algo é o motivo de eu estar neste lugar. Aqueles homens que atacaram estão envolvidos e quando os vi, não pensei muito sobre isso e ataquei para tentar arrancar informações deles. E vem, o que está acontecendo, Benny? Perguntou ela, colocando a mão em seu ombro. Eu não respondo, apenas desvio o olhar. Isso tem a ver com os dinaliens. Benny. Primo, tentei não deixar você descobrir nada, pois não quero que você estrague o que tanto queria, mas sei que não vou conseguir sozinho. Não vou dizer melhor. A verdade é, Gwen, sim, tem a ver com os dinaliens. Fim do capítulo 22.